do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje celebramos a maravilhosa festa de Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, padroeira da nossa cidade, humilde capela. Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa viveu no começo do século IV, nasceu antes mesmo do próprio século IV, mas entregou sua alma ao Senhor no começo do século IV, onde as perseguições estavam no auge, no calor daquilo que seria a proibição da proclamação do nome de Cristo e a prática do cristianismo. Todavia, sabemos que nessa época haviam sacerdotes, bispos por todo o mundo, claro, contra todas as perseguições, mantendo-se firmes naquilo que era a temporada das catacumbas. E Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, juntamente com sua mãe, Eutíquia, seu pai havia morrido logo que ela era criança, e vivia em piedade cristã com sua mãe Eutíquia. Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa havia colocado o desejo em seu coração de ser virgem, de ser uma noiva do Senhor, inspirando-se na Theotokos, em todas as virgens santas, desde os seus primórdios. E, entretanto, não havia colocado o seu desejo de maneira pública na sociedade daquela época, mas havia revelado esse segredo somente à sua mãe, Eutíquia. O que aconteceu foi que, certa vez, Eutíquia caiu doente e havia, como aquela outra mulher do Evangelho, mulher hemorroísa, sofria de grave derramamento de sangue já por muitos anos. A mesma maneira daquela mulher, gastou todas as suas riquezas, seus haveres em alguma medicina mundana que pudesse conter o seu derramamento de sangue, mas infelizmente nada poderia conter o sangue de Eutíquia. E então foi que a própria Santa Luzia disse a sua mãe: bom, levantemo-nos então com coragem e vamos peregrinar a Catânia. Siracusa fica na Sicília, e elas, portanto, pelo desejo de Santa Luzia, que ofereceu sua mãe essa proposta: vamos peregrinar a Catânia, onde lá poderemos, com a graça de Deus, visitar a tumba daquela maravilhosa mártir de outrora, Ágata, e no templo dela, certamente com orações fervorosas, ela te concederá, mãe, a sua cura. Então, Eutíquia, não tendo mais para quem apelar, seguiu os conselhos de sua jovem filha e seguiram rumo à peregrinação, rumo àquilo que seria o túmulo de Santa Ágata em Catânia. Durante a peregrinação, elas estavam decididas que deveriam realmente pedirem a Deus, com todo o apelo do seu coração, aquilo que seria a cura de Eutíquia. E ao chegarem diante da tumba de Santa Ágata, com todo o seu coração, com toda a sua alma e devoção e compulsão, oraram em lágrimas durante todo um dia e adormeceram, ajoelhadas diante do túmulo de Santa Ágata, pedindo pela cura da mãe de Santa Luzia. Aconteceu que durante a sua exaustão, enquanto estavam dormindo, Luzia teve uma visão, a visão da própria Santa Ágata, conversando com ela e dizendo que iria sim conceder os pedidos que elas haviam feito, iriam curar aquilo que seria a doença incurável de Eutíquia. Isso, de fato, quando Santa Luzia se despertou, contou a sua mãe o sonho e a sua mãe estava curada. Elas retornaram para Sicília, a região de Siracusa, onde resolveram agora, com uma ação de graças a Deus, por todo o milagre e a benevolência que ela havia feito para Eutíquia, conceder aos pobres agora todo tipo de donativos, alimentando os pobres, os famintos, dando de sede aos sequiosos, abrigando os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os desabrigados e vestindo aqueles que estavam nus. E o que aconteceu? Como nós lemos naquela maravilhosa proclamação dos hinos da vigília de ontem, nas vésperas das matinas, especialmente no cânon, em uma das odas, na transição das odas, foi-nos dito que: ó tu que derramaste o óleo, o eleos da misericórdia sobre os pobres, sobre os desabrigados, sobre os sequiosos, sobre os famintos, sobre todos aqueles, vestistes os nus. E em contrapartida, como agradecimento a ti, ó Luzia, teu mestre e noivo, que tu escolhestes por noivo, derramou sobre ti o óleo da alegria, o óleo em tua lamparina, o óleo do Espírito, e por isso, ó tu que és homônimo da luz, agora brilhas diante de todo mundo como farol, e também dissipa as minhas paixões, ilumina a obscuridade de minha alma. Essas maravilhosas estiqueiras e versos que nós lemos ontem nos hinos de louvor a Santa Luzia, que temos a grande graça de termos disponibilizados em português, um privilégio incomensurável termos
uma santa tão difícil de termos acesso a essas traduções, mas graças ao nosso Santo Monastério em Boston e outras fontes que trabalham duro para que haja traduções em língua latina, portuguesa e inglesa, nós temos a graça de termos até mesmo os tropários, condáculos e todo o serviço ortodoxo para essa santa ocidental, Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa. E o que aconteceu foi que ela, como o seu voto de ser noiva do maior dos noivos, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, não era de conhecimento da sociedade, somente sua mãe, mesmo antes dessa viagem a Catânia, ela havia sido prometida, porque já estava na idade de moça, a tal nobre da cidade. E quando ela volta da peregrinação e começa com sua mãe publicamente a devotar a si mesma à caridade, à filantropia, elas se tornaram famosas por essa loucura. E, naquele momento, o nobre, a qual ela tinha a sua mão prometida, se dirigiu a ela e disse, ficou irado, o demônio usou de sua ira para atacar Santa Luzia. E naquele momento, possuído pelo demônio, ele teve um ódio terrível de imaginar que todo o seu dote, tudo aquilo que ele poderia receber depois, como a graça pela riqueza de que Santa Luzia teria, não existiria mais, tudo estava sendo dissipado como um óleo de misericórdia derramado pelas ruas de Siracusa. E naquele momento ele foi ao governador da cidade, chamado Pascácio, e fez uma denúncia de que aquela virgem estava louca, estava gastando seus haveres com sua mãe, e em nome de um tal Deus crucificado, o Deus dos judeus. E ainda foi inspirado pelo demônio a instigar Pascácio da seguinte maneira: em todos os lugares onde jaz o Império Romano, nós estamos repelindo esses tais bestiais seguidores do crucificado. Só aqui em Siracusa você não fará nada, deixará abertamente que se pregue em nome do crucificado, como essa tal menina de baixo valor e sua mãe estão fazendo. E que naquele momento Pascácio, também inspirado pelo demônio, se dirigiu até Santa Luzia, mandou que a capturassem e exigiu, primeira coisa, que ela oferecesse sacrifício aos ídolos. É claro que ela se negou e tiveram um diálogo onde ela envergonhou completamente Pascácio, que quanto mais a impelia, dizendo que realmente ela deveria oferecer sacrifício aos ídolos, e disse que o único sacrifício que ela iria oferecer na vida inteira era ela mesma ao próprio noivo, ao qual ela já havia se entregado sua mão. Depois disso ele disse, vou acusá-la de infâmia, ou seja, com certeza estás gastando esses bens todos com os teus amantes. E então Santa Luzia, com toda a coragem, imaginemos uma menina, um adolescente, levantou com grande coragem diante de Pascácio sua voz e disse que não sabeis que é impossível calar aquele que fala pela verdade? Pois aquele que fala pela verdade está cheio do Espírito Santo. E então ele indagou, ainda com mais deboche, dizendo, e por acaso tu dizes que estás cheias do Espírito Santo, desse tal Santo Espírito? E ela disse, assim foi dito pelo meu Senhor. Naquele momento, quando vos levasse nas sinagogas, nos escribas e nos governadores desse mundo, não vos preocupeis com o que dizer, porque o próprio Espírito Santo falará sobre vós. E então Santa Luzia declarou que de fato ela falava pelo Espírito Santo. E Pascácio disse, se você então alega estar sendo um templo de tal Espírito Santo, vamos tentar essa sua santidade agora. Te enviarei um prostíbulo, onde você será maculada, e veremos que tipo de santidade jaz em ti com tal Santo Espírito. E naquele momento Pascácio ordenou que todos os seus soldados levassem Luzia para que o seu corpo fosse maculado. Ainda que ela sabia que poderiam macular o seu corpo, mas sua alma jamais seria imaculada, devido à virgindade interior e à pureza que manteria, Nosso Senhor, vendo a sua braveza e a sua debilidade, como diz São Paulo, Paulo, a tua graça me basta. Assim disse Nosso Senhor a Paulo, quando ele estava jazendo na dificuldade com o anjo da carne que o abatia. E, ou seja, isso mostra que na debilidade humana, e o que pode haver mais débil do que uma mulher indefesa nessa circunstância, Deus manifesta todo o seu poder. E assim foi com a Virgem Mártir Luzia. Naquele momento, era impossível que os soldados removessem o seu corpo. Estava incólume, como a pedra, como a rocha, nada poderia mover o corpo de Santa Luzia daquele local. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, indignado, Pascácio resolveu duelar mais ainda com ela. Decretou que sua sentença de morte, já que não conseguiam movê-la daquele local, seria o assassinato, a execução por espada, por decapitação. Só que a providência de Deus havia guardado mais ainda o consolo para Santa Virgem Mártir Luzia pela sua coragem. E que consolo foi esse? Naquele momento, todos os cidadãos da cidade de Siracusa sabiam que Pascácio era um governador corrupto. E no Império Romano isso era punido, por mais que estamos falando que o Império Romano era cheio de iniquidades, a corrupção não era tolerável pelos governantes. E por isso houve uma denúncia pelos cidadãos de Siracusa que esse governador era corrupto, desviava bens para o seu próprio propósito e, portanto, providencialmente,
No momento que ele havia decretado que o executor cortasse a cabeça de Santa Luzia para que rolasse abaixo, chegou uma comitiva enviada diretamente do Senado romano que deveria levar Pascácio para depor e ser investigado na própria santa capital do Império. E nesse momento, então, a sua ordem de execução parou por alguns minutos. E naquele momento, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo providenciou um grande milagre. Um audacioso sacerdote das catacumbas, um grande homem de Deus, ousou, enquanto Santa Luzia esperava para que dessem a ordem de finalizar o martírio, ele se aproximou dela e a deu discretamente os santos dons do corpo e sangue de Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, e após comungar os santos mistérios, depois a execução foi realizada e ela pôde passar para a vida futura com a total comunhão com seu noivo, ela que havia dedicado desde a juventude, desprezando todos os bens corruptivos desta vida, derramando o óleo da misericórdia sobre todos, tendo recebido em contrapartida, como pagamento de seu noivo, o dote do óleo da alegria, do próprio Santo Espírito Santo, como aquelas virgens do Evangelho, sendo uma virgem não nécia, mas uma virgem prudente, pôde entregar sua alma ao Senhor e ser recebida em comunhão com seu próprio noivo, antes de morrer, durante sua morte e após a morte, intercede diante do coro das virgens, onde todos os anjos foram receber sua alma e as virgens também a introduziram naquilo que é o local destinado para toda a eternidade das virgens puras, santas e mártires. Entretanto, meus queridos irmãos ortodoxos, hoje celebramos a própria Santa Luzia, que está conectada com a fundação de nossa cidade de Lusiânia, que antigamente chamava-se o Arraial de Santa Luzia, muito antes da fundação da própria capital federal. Já havia desde o século XVIII as divindades dos bandeirantes, que não só se contentavam de desbravar São Paulo e Minas Gerais, mas haviam, curiosamente, adentrado um pouco já na região do Goiás, rumo a novas terras e principalmente o ouro que aqui jazia, e assim houve a origem da fundação da cidade de Santa Luzia, dedicada como o ouro foi encontrado dia 13 de dezembro, e 13 de dezembro é hoje, pelo calendário antigo, por isso hoje celebramos Santa Luzia. Naquele momento, o tal minerador, que pela primeira vez percebeu, quando estava cansado, descansando no leito de um riacho, percebeu que havia minério, e quando ele foi peneirar tal minério, encontrou ouro, e por isso, como era aquele dia, as pessoas naquela época, as pessoas eram muito devotas, muito católicas, muito religiosas, olhou no calendário que dia se comemorava, que santo era Santa Luzia, e ele fundou, por exemplo, o primeiro vilarejo em honra à Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, comemorada dia 13 de dezembro, cujo hoje a festividade nós comemoramos pelo calendário antigo. E por isso Santa Luzia está conectada diretamente com a fundação da nossa cidade, por isso temos a graça, temos uma relíquia, um pedaço da costela que nosso santo monastério nos doou, quando soube que nós tínhamos uma missão nessa cidade. A primeira coisa que fizeram, na primeira viagem pastoral episcopal de nosso metropolita, há mais de 3 anos atrás, ele não se conteve e nos trouxe de surpresa, quem diria, a relíquia de Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, que nos acompanha em todas as liturgias, todas as vigílias, da onde nós tiramos muita da força espiritual que nós temos na nossa missão. Pois nosso monastério tem um lema de que funda suas missões, seus conventos, seus monastérios, não sobre tijolos, não sobre cimento, não sobre fundações humanas, mas sobre relíquias. E por isso não existe cristianismo sem a fundação das relíquias. E nossa missão tem a graça de ter, além das relíquias do Antimêncio, como São João Teólogo, São Pantaleão, São Jorge, temos também a relíquia de Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa. Santa Luzia é chamada do homônimo da luz. E, afinal de contas, o nome Luzia vem do latim lux, que quer dizer luz. E, se nós bem lembramos, no Evangelho preparado para o domingo, do tempo pascal, onde nós celebramos os grandes frutos dos fluxos do Espírito Santo após a Páscoa, preparando-nos para um Pentecostes, vocês bem lembram que quando nós celebramos o domingo da cura do cego de nascença, nós vemos que todos os tropados, os condácios e os hinos da festa particularmente nos mostram sobre o grande milagre. Nosso Senhor provou ser o Messias, onde o cego de nascença não tinha olhos, nasceu desprovido de olhos. E Nosso Senhor fabricou através de barro e água e cuspe olhos novos, ou melhor, inéditos no caso desse cego, para aquele que havia nascido sem olhos, provando que ele era o novo Adão, provando que ele era o Criador, que havia criado Adão e havia, portanto, fabricado olhos do nada, assim como somente Deus pode fabricar, insuflar vida e criar órgãos. Qual é o único ser que cria órgãos? O próprio Deus. Mas além disso, quando nós contemplamos os hinos maravilhosos da cura do cego de nascença, nós vemos que os hinos nos impelem não só a louvar a Deus e agradecer por essa tamanha graça de ter se manifestado como Messias, de ter fabricado olhos para aquele que nasceu sem olhos, mas além desses de pedir a Deus a graça da cura daqueles que são cegos neste mundo, todos os hinos
do domingo pascal, dedicado ao cego de nascença, nos impele a suplicar a Deus a cura de nossos olhos espirituais, a cura dos olhos da alma. E o que significa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, a cura dos olhos espirituais, a cura dos olhos da alma? Nossos santos padres nos apelam sempre a refletir de que muito maior, muito mais optimizada, muito mais grandiosa e maravilhosa é a visão dos olhos da alma. A visão espiritual é muito maior e tamanha do que a própria visão física. E é por isso que a Santa Virgem Mártir Luzia, você sabe, no Ocidente, é confundida, claro, em termos de representação com Santa Parativa, porque Santa Parativa é que no seu ícone carrega os olhos que foram arrancados do martírio num prato, mas Santa Luzia foi confundida ao longo da geografia católica, que se confundiu muito com a formulação dos santos. Santa Luzia, embora não é mostrada com essa gravura segurando os olhos do prato, e sim Santa Parativa, uma confusão aí, mas sim, todos sabemos que Santa Luzia é padroeira para aqueles que são cegos. Mas nós, cristãos ortodoxos, devemos pedir a ela que nos decida por outra cura. Não só a cura dos olhos físicos, mas muito mais. Como escutaram nos hinos que aclamaram ontem Santa Luzia. Assim como derramastes o óleo da misericórdia em todos os necessitados, teu noivo derramou em ti o óleo da alegria. O óleo da Virgem prudente, capaz de enxergar nas trevas. O óleo capaz de ser aquele combustível que nos fará ter a visão espiritual. O óleo do Espírito Santo. É por isso que Santa Luzia, que não por acaso, providencialmente é o homônimo da luz, sendo chamada por isso de Luzia, é intercessora para a cura de nossa visão espiritual. E aqui quero vos dizer um pouco sobre o que seria a tal visão espiritual. Para que entendam um pouco sobre o que significa a visão espiritual, que ela é aberta a todos os cristãos ortodoxos e que todos devemos lutar para atingi-la, é necessário antes desviar um pouco de Santa Luzia e ir a outra santa. Para que primeiro entendam o que nós queremos dizer sobre o que é a visão espiritual aos olhos da alma, é necessário que eu vos relate o episódio de Santa Brígida. Santa Brígida da Irlanda era uma abadesa santíssima, dotada dos dons do Espírito Santo, purificada e tinha uma grande visão espiritual. E ela possuía uma discípula que era cega de nascença, não era como aquele cego de outrora que havia nascido sem olhos, mas ela havia nascido com um problema de visão e não havia enxergado nunca desde o seu nascimento. Então, certa vez na Irlanda, naquelas pradarias maravilhosas e um belo pôr do sol, Santa Brígida estava sentada com sua discípula. E essa discípula era uma monja devota, também tinha alto grau de santidade. E enquanto Santa Brígida estava vendo o ocaso do sol, percebendo que ao seu lado era comum naquela época que os monges, ao pôr do sol, depois da sua última refeição no dia, sentavam para contemplar um momento de relaxamento entre a abadesa e sua filha espiritual. E naquele momento, Santa Brígida, vendo o ocaso do sol, pensou em si mesma: não seria bom, oh meu Deus, que uma mulher tão piedosa, tão devotada a vida inteira, pudesse ter a graça de visualizar esta beleza de tua criação? E Santa Brígida, inocentemente em seu coração, teve um impulso de orar a Deus para que a visão fosse dada à sua discípula. E naquele momento os olhos físicos de sua discípula se abriram, ainda que os seus olhos espirituais já eram abertos. E naquele momento, quando a discípula, de maneira inédita, pôde pela primeira vez ver a beleza da criação, contemplar o pôr do sol, toda a beleza do Criador, de repente ela teve uma ideia de que esse milagre provavelmente deve ter ocorrido pelas orações de sua abadesa, que era santa, teve pena dela e pediu a Deus tal milagre. Então, sem que Santa Brígida dissesse nada, a sua discípula disse a ela: Madre Brígida, é muito provável que foi tu que pedisses a Deus agora de me dar essa visão. E de fato é incomensurável o poder do Criador através de suas coisas criadas. Mas, para aquele que já tem a visão da luz incriada, que é a energia e o poder de Deus, até mesmo essa maravilha deste mundo torna-se uma distração. Por isso, assim como tu pedistes para que o Criador abrisse os meus olhos, eu te peço também, peça para que ele remova esse milagre, para que ele desfaça o milagre, porque para mim toda essa beleza não passa de uma distração. Muito melhor para mim é manter a visão da luz incriada, da visão divina, o que tem o nome de teoria. E nesse momento, Santa Brígida, perplexa, orou a Deus e mais uma vez Deus concedeu o milagre, e a visão foi novamente retirada de sua discípula. E isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, é uma mostra para nós que quando nós já temos a visão de Deus plena, até mesmo as maravilhas desse mundo torna-se uma distração. Para nós pode ser um motivo até de queda e inferno. E o que é, portanto, a visão divina? O que é a visão divina?
Quando nós tratamos que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos, estamos falando que nós precisamos de uma luz divina para abrir os olhos da alma. Por que chama-se luz? Estamos dizendo que quando nos referimos à luz de Deus, estamos referindo à sua energia. É uma luz incriada e chama-se luz, o poder de Deus jaz em sua luz, porque assim como nas coisas do mundo dos homens, quando nós dizemos tive uma luz, ou seja, estou iluminado. Nas coisas materiais, que significa quando até nos desenhos animados mostra-se que de repente o personagem teve uma lâmpada acendida em sua cabeça. Significa que ele teve uma revelação, uma ideia, um problema pode ser resolvido. Ele teve ele passou a conhecer algo que não conhecia, teve uma inspiração. Se isso é assim para as coisas materiais, da mesma maneira quando dizemos que alguém foi iluminado nas coisas espirituais, que ele adquiriu a visão divina, seus olhos espirituais se abriram, estamos falando aí sobre agora não coisas materiais, mas sobre a graça incriada de Deus, que é chamada também como sinônimo de luz, porque nos faz conhecer a Deus agora, não por livros, não por traduções, não por estudo, mas diretamente o próprio Deus se revela ao homem, e sem isso era impossível que o homem um dia viesse a conhecer a existência de Deus e de seu Criador. Isso nós chamamos de visão divina e de luz incriada. É a própria energia de Deus que chamamos de luz, porque ilumina o conhecimento do homem para com seu Deus, não por livros, não por intermédio de nada, nem ninguém, nem de estudo, porque ninguém conhece Deus a respeito de estudo, é impossível. Nós apenas lemos e ouvimos e sondamos coisas sobre Deus através de estudos, mas ninguém pode conhecer a Deus através do intelecto puramente. Isso é um delírio. A única maneira de conhecer a Deus face a face, tal como Ele é através de nossos olhos espirituais serem despertados, da visão espiritual. E é isso o que nós, queridos irmãos cristãos, nós precisamos suplicar a Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa no dia de hoje. Ela que é a padroeira dos cegos. Mas antes de tudo, é a padroeira dos cegos espirituais. Porque ela mesma teve a visão divina libertada em si, quando correu em ação de graças, derramou o óleo da alegria nos pobres. E Nosso Senhor derramou o óleo do Espírito nela, abrindo seus olhos espirituais, fortalecendo-a para o final de seu combate. E a prova disso são suas mesmas palavras. Alegas que falas pelo Espírito Santo, e ela assim: meu Criador, meu noivo disse, quando fores perseguidos, não vos preocupeis com o que disseram, mas o próprio Espírito Santo falará sobre vós. E é impossível que alguém tenha o Espírito Santo se antes não recebeu a libertação da cegueira espiritual. E é por isso que essa intercessão que Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, a padroeira dos cegos, pode nos dar. Supliquemos ela isso. E agora eu vos pergunto, qual é a maneira de adquirir a visão espiritual, a visão divina? Porque essa visão, alguém pode perguntar, sim, padre, você explica-nos bem sobre que a luz de Deus significa a sua energia incriada, que é a única maneira de conhecer a Deus face a face, não por intermédio de livros de estudo, onde aí só se conhece sobre Deus. Agora, se quisermos conhecer a Deus, é necessário ter uma visão divina, e para que tenhamos uma visão divina, é necessário sermos iluminados pela própria luz incriada. E então nossa cegueira espiritual será curada e nossos olhos da alma se abrirão. Mas isso não é só para os santos, porque os santos, para serem santos, tiveram a visão divina, tiveram os seus olhos despertados. Não seria algo para os santos o que tu falas a nós? E aqui a resposta para vocês, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos. Se acham que isso é para os santos, se acham que é a ortodoxia e que Cristo veio para dar a visão divina a pessoas seletas, vós estáis completamente enganados daquilo que é o cristianismo. Nosso Senhor não veio para despertar os olhos espirituais de uma ou duas pessoas ao longo das gerações. Nosso Senhor morreu para que todos tivessem visão divina. É algo que está acessível a todos. E se alguém não adquire, o problema é pessoal, não é do remédio, não é da cura. Se alguém não abre os seus olhos para a visão da alma, morrerá cego. Isso tem o nome, inferno. Separação de Deus, não verá nada. Imaginemos passar a eternidade mortos espiritualmente. O que é estar morto espiritualmente? Cego. Estaremos comungando na igreja durante toda a vida, confessando, fazendo procissões, orando, fazendo caridade, mas se nada disso pôde despertar a nossa visão divina, morreremos, estaremos como que cegos. Assim como o olho físico, quando está cego, não reage mais aos movimentos da luz, porque é um aparelho que é sensível aos fótons e por isso nossa retina está sempre em movimento conforme a luz, aquele que já não vê luz
passamos a mão de frente de seus olhos e os seus olhos estão sem vida. É uma imagem do que é o nous, do que é o coração desprovido de luz. Assim como o cego, nós vemos que a coisa mais terrível é um cego, não é que o fato de não somente ver, porque os seus outros sentidos poderão serem despertados, melhorados, e ele terá como sobreviver. Mas vemos que o seu próprio órgão, que capta a luz, está morto, não reage. Assim é para com a nossa vida espiritual. Se o nosso sentido maior, que chama-se o olho da alma, não se abrir, quantas trevas serão todo o teu ser? Assim nos disse nosso Senhor. A lâmpada do corpo é o olho, ou seja, o nous. Se o olho está doente, todo o corpo jaz em trevas. E isso será morte espiritual. Isso não é algo para pessoas. O cristianismo não é um clube de pessoas que são iniciadas em um conhecimento elevado e místico e esotérico, e outros que serão sempre a ralé, que não têm o conhecimento tal qual é. Isso é uma mentira. Nosso Senhor não veio para isso. Não é o propósito da encarnação do Filho do Homem de que alguns tenham visão espiritual e outros não tenham. Negativo. Então, como é a maneira que se adquire a visão espiritual? Que podemos, a partir de hoje, desse instante, pedir as orações de Santa Luzia para adquirirmos. Se o propósito desta vida cristã, então, é a teoria, adquirir a visão de Deus. Não através de livros, nem conhecimento, nem iluminação através de estudo, mas a luz incriada e sua energia revelada diretamente ao homem em seu coração, sem intermédio de homens nem livros, mas diretamente ao homem. Se esse é o propósito da vida, existe um meio. E o meio chama-se praxis. O que nós santos padres chamam de atividade justa. O que é a praxis, em poucas palavras, para que falemos coisas acessíveis e simples e não compliquemos a linguagem para as pessoas que nos escutam e que querem entender o como adquirir a visão divina? Quando nós falamos de praxis, significa a atividade justa, que significa cumprir os mandamentos. A igreja incansavelmente nos ensina, nos admoesta a cumprir os mandamentos. Mas esquecemos que os mandamentos são cumpridos de maneira dupla. Assim como a moeda tem duas faces, na mesma moeda, assim também os mandamentos possuem duas faces, são duplos. A primeira maneira de cumprir os mandamentos é a sua maneira exterior, e a segunda é a sua maneira interior. Na maneira exterior, significa 1. Abster-se do pecado, 2. Das paixões, 3. Estar servindo e atendendo ao próximo em todos os instantes, com todo o nosso ser e com todo o nosso amor. E a última forma de cumprir os mandamentos exterior é suportar todas as aflições que por acaso Deus nos envie. Porque quem acha que seguirá os mandamentos e não terá tribulações, esqueceu-se daquele maravilhoso versículo. Filho meu, se queres se colocar a serviço do teu Deus, prepara a tua alma para a tribulação. Todo aquele que queira seguir os mandamentos, imediatamente deve tomar a cruz e seguir a Cristo. Porque não existe seguir os mandamentos numa vida feliz. Não existe seguir os mandamentos numa vida fácil. Isso é uma ideia completamente distinta daquilo que é o cristianismo, que é martírio. Para ter a visão divina em nós, para ter os olhos de nossa alma abertos, nós temos que pagar um tributo a Deus, um sacrifício. Isso é seguir os mandamentos. Primeiro, de maneira exterior, abstendo-nos do pecado, das paixões, servindo o próximo, mais do que a nós mesmos, dando a nossa vida pelo próximo e suportando todas as aflições que vierem sobre nós, por estarmos exatamente sendo pessoas que seguem os mandamentos. Agora, existe a segunda maneira, pois se trata de a praxis é uma atividade justa dupla, que tem a sua maneira agora interior. E como seguimos os mandamentos de maneira interior? Número 1, abstendo-se de todo o tipo de pensamentos impuros. Rechaçando através de da invocação constante do nome de Deus, tudo aquilo que é diferente e contrário ao que é Deus. Como fazemos isso? A primeira coisa, através da invocação de seu santo nome, que repele aquilo que é diferente de Deus. Em segundo lugar, através de uma vigilância sobre todos os nossos pensamentos e inspirações. Qualquer impulso que porventura nasça em nós, temos que colocar a vigilância para automaticamente nunca deixar que esses impulsos maculem a nossa alma. Logo, quem acha que seguir os mandamentos de uma maneira que seja completamente exterior é suficiente, se engana que os mandamentos também são cumpridos de maneira interior. E é por isso que a maioria não tem frutos, porque está apegada a uma tal religião, a uma projeção mental de práticas vazias
que não são o verdadeiro asceticismo. E a prática interior dos mandamentos se resume à vigilância. Sem entender o que é vigilância, nem a prática exterior não fará efeito, porque o mandamento é cumprido de maneira dupla. Não se pode cumprir o mandamento só de uma maneira e não da outra. A base para cumprir a maneira interior é que comecemos a cumprir os mandamentos de maneira exterior, com o corpo. Mas assim como afastamos o corpo através dos mandamentos de maneira exterior do pecado, a alma também tem que ser afastada dos pecados, das paixões, através dos mandamentos. Como se dá isso? Através de uma vigilância interior. Através de rechaçar os pensamentos através do nome de Deus e vigiar sobre todos os impulsos e inspirações, separando a nossa alma de tudo que é impureza e impulso maligno, através de vigiar o seu ser interior. Cumprindo os mandamentos, realizando a praxis dessa maneira dupla, temos aí um meio que nos fará com diligência, com perseverança, que alcancemos a limpeza de nosso corpo e de nossa alma. Porque o objetivo da praxis, como uma ferramenta e um meio, é limpar, purificar todo o nosso ser, e então ocorrerá um fenômeno. Assim como o metal, quando está oxidado, enferruja, e quando colocamos a luz sobre o metal enferrujado, ela não reflete, porque está oxidado, assim também o nosso coração, nosso nous, quando é purificado de suas impurezas, quando a graça de Deus, vendo que estamos trabalhando em praxis, pelo nosso esforço, conseguiu remover essa ferrugem, automaticamente o nosso nous estará pronto para brilhar. E quando brilhar, irá refletir a luz de Deus. E nesse momento nós teremos então a graça de Deus, que nenhum homem pode fazer por si mesmo. A parcela do homem é a limpeza de si mesmo. Ao homem cabe limpar-se. A Deus cabe iluminar o homem. Nenhum homem pode projetar a teoria em si mesmo. É impossível. A teoria, não existe um botão em nossos aparelhos noéticos que diga, apertei esse botão e agora estou orando em teoria. É impossível. Para a nossa parcela de sinergia, de cooperação com Deus, está a limpeza do nosso ser, que se dá pela praxis, que é dupla de maneira exterior, cumprindo os mandamentos com o corpo, e de maneira interior, cumprindo os mandamentos com a alma, afastando o corpo do pecado de maneira exterior e afastando a alma do pecado de maneira interior. Através, como eu vos disse, de toda a atividade justa dos mandamentos, e interior, através da vigilância. E então Deus, que é misericordioso, irá, portanto, vir e purificar a alma, tirando toda a ferrugem. E assim como o metal, quando tiramos a ferrugem, a oxidação, passa a refletir a luz, assim também nós passamos a ser imagem e semelhança do Criador. E nesse momento não é o que oramos? Não é o que constantemente oramos nos ofícios, nos serviços? Ó Senhor Deus de misericórdia, seja benévolo para conosco, volta o olhar de tua face sobre nós e ilumina-nos com a tua santa luz incriada. Não é isso que oramos nas orações? Especialmente na oração prima, da hora prima nas vigílias? Para que a luz jubilosa, Fós e Larum, venha iluminar-nos? E é assim que se dá de fato, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Quando nós purificamos a nossa alma com diligência, com perseverança, dia após dia, ano após ano, mês após meses, com o tempo, no tempo que Deus vê que estamos purificados, no tempo dele, ele então voltará a sua face para nós e automaticamente revelará a sua luz diretamente ao nosso coração. E ali conheceremos a Deus. E não como falsos teólogos, estaremos lendo sobre Deus, ou conhecendo sobre Deus através de informações. Ali, no coração, Deus nos visitará e se revelar diretamente a nós, sem intermédio de ninguém e nem de livros. E isso é o que nós chamamos de visão divina. Divine Vision, teoria. A capacidade do homem de ver a Deus face a face, a qual o homem não é capaz de provocar em si mesmo. Ele é capaz apenas de limpar-se, purificar-se ao longo dos anos, meses, com perseverança, diligência, trabalhando a sua volição, que é caída, para continuar nessa prática. E então, ainda que haja muitas quedas e voltas, e quedas e caídas e reviravoltas, nós nunca desistimos. Deus, no momento que lhe apraz, vem e se revela diretamente a nós. Isso chama-se a Santa Picada, a manifestação do Espírito Santo que nos faz chorar, nos faz estar inebriados com aquilo que é a visão de Deus. Santo Isaac o Sírio nos diz que por mais que é difícil, aquele que persevera, um dia, quando recebe a visão divina, quando seus olhos são despertados e purificados,
quando os seus olhos da alma são abertos, o consolo é tão grande, é tanta consolação, que Santo Isaac diz, naquele momento, a alma tem tanto medo de perder a visão divina, que ela aumenta o seu zelo, aumenta a sua praxis, e aumentando a praxis, ela garante que manterá a visão divina. E quanto mais praxis, mais zelo, mais diligência, mais Deus ainda mais derrama a sua luz. E quanto mais luz a alma vê, mais irá ser mais rígida, mais estrita, mais rigorosa nos mandamentos exterior e interiormente falando. E assim se produzirá uma vida de graça em graça, de luz em luz, de energia divina e energia divina de degrau em degrau, crescendo o homem interior em estatura e em graça. E é por isso que não haverá nenhum tipo de desculpa para dizermos que isso foi para os santos. As mesmas ferramentas que os santos usaram e por terem a visão divina tornaram-se santos, são as mesmas ferramentas que estão disponíveis a todos, queridos irmãos cristãos ortodoxos. A visão divina, os olhos da alma estão prontos para serem despertados a todos. Nosso Senhor não morreu para que uma ou duas pessoas de um grupo seleto tenham um conhecimento místico elevado. Ele morreu para que todos os que quiserem, com conhecimento letrado ou iletrado, com ricos ou pobres, homens ou mulheres, gentios, pagãos, judeus, todos possuem a graça de se diligência e praticam os mandamentos. Estão tendo uma comunhão frequente, confissão frequente sobre a verdadeira igreja, sob um bispo na verdadeira sucessão apostólica, em seu corpo, automaticamente. Na praxis, que é dupla, seguindo os mandamentos de degrau em degrau, de graça em graça, de maneira exterior e interior, com vigilância sobre sua alma, automaticamente, sem muito trabalho, ao longo da perseverança, sem muitos esforços exagerados, apenas mantendo-se nessa linha estrita, eis o caminho estreito que leva para a salvação e o caminho largo que leva para a perdição. Se nos mantemos nessa regra de vida, automaticamente, no tempo de Deus, Ele nos visitará com a visão divina. E mais zelo vamos querer ter para que não perdamos essa visão. E quanto mais visão teremos, mais zelo vamos ter. E passa a ser uma máquina bem lubrificada, que trabalha de maneira bem equilibrada, funcionando bem entre praxis e teoria. E essas duas mãos, a esquerda e a direita, vão como que bombeando o nosso coração para que possa derramar sobre toda a alma a graça de Deus, e na Jerusalém Celeste, na ressurreição, esta mesma alma ressuscitará nosso corpo, porque energizou o corpo já nesta vida com a luz de Deus. Portanto, a única maneira de adquirir a luz de Deus, o conhecimento direto de Deus, não através de livros, é despertando nossos olhos espirituais, queridos irmãos cristãos ortodoxos. E não é triste imaginar que podemos passar toda a nossa vida e morrermos cegos espiritualmente? É aqui que devemos recorrer à Santa Virgem Mártir Luzia de Siracusa, padroeira da nossa cidade de Capela. Supliquemos ela com devoção tão próxima de nós devido à sua relíquia e à sua cidade, que nos conceda a todos aqueles que jazem nesta cidade, a todos aqueles que jazem nessa missão, que possamos ter os nossos olhos iluminados. Ela, que o homônimo da luz, Lux, Luzia, possa conceder-nos a visão de Deus, a visão interior. Para isso, vamos dar a nossa pequena parcela, a limpeza de nosso corpo e de nossa alma através da praxis. E se perseveramos, nossos santos padres nos dizem, até a limpeza, para aqueles que estão desanimados e fracos, mas humildemente perseveram, se ao menos perseveram, fracos que são, até a limpeza que nós não somos capazes de finalizar, o próprio Cristo, vendo que nós não desistimos, Ele mesmo vem. E até aquilo que era de nosso favor, que era a limpeza, ao menos a limpeza devíamos oferecer, se nós não desistimos, mas não estamos muito bem sucedidos nisso ainda, Ele, vendo o desejo de nosso coração de sermos santos, virá, e até a limpeza Ele também irá concluir por parte dEle, ajudando-nos na nossa ineficiência de tirar a ferrugem de nosso nós. Nos ajudará a completar até aquilo que era de nossa parte, pois misericordioso e benévolo e manso é o nosso Deus. E ajudando-nos na purificação, depois Ele também nos encherá com sua visão de sua própria face, onde já não conheceremos Ele através de estudos, nem de livros, nem de qualquer tipo de tradução ou meditações, mas através dele mesmo, que diretamente se revelará ao nosso coração. Desde que mantenhamos a praxis, a posição de guerra de um soldado até o fim, morrendo e lutando com a prática dos mandamentos, afastando-se do corpo de pecados e paixões, servindo o próximo e estar sempre aguentando as tribulações. E de maneira interior, na vigilância, naquilo que é o palamismo, naquilo que é todo o ensinamento dos exicastas, a vigilância sobre os pensamentos e sobre as nossas inspirações, e na meditação interior
dos mandamentos, meditando o que significam os mandamentos e como cumpri-los de maneira espiritual. Portanto, meus queridos amados cristãos ortodoxos, pensamos essas grandes graças da nossa Santa Virgem Mártir dos Reis de Siracusa, para que pelas orações da Puríssima Teotocos Sempre Virgem Maria, de todas as outras Virgens Mártires, de todos os santos, possamos nós também sermos consolados já nesta vida com os olhos espirituais abertos e muito mais na vida futura, crescendo em constante alegria diante a face da beleza inefável do rosto do noivo de Santa Virgem Mártir Luzia, que é o próprio nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.